E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Nós temos um assunto aqui, eu não sei como me veio esse tema, né? Porque nós não podemos trazer assim uma religião de segunda mão. Estava ouvindo o pastor Osmar numa pregação, até passei para vocês, agora foi o culto de terça, o pastor Mendes, foi no domingo. O pastor disse assim: se você escuta o culto e copia e depois lê para o povo, aí não está certo. O irmão Brana chama isso de religião de segunda mão, na mensagem Comunhão, pregada 12 de dezembro de 65. E é a mesma forma que você vir aqui e ler todo um capítulo da Bíblia, fechar e o povo ir embora. É uma religião de segunda mão. Não houve uma inspiração, né? A mensagem do irmão Brana também, se o povo quer saber o que Deus tem para ele, naquela noite, naquele dia. E me veio, enquanto eu estava lendo as Escrituras, e eu passei por essa escritura de Hebreus 12, filhos bastardos. E eu fiquei o dia praticamente todo em cima disto. Hebreus 12, versículos 5, 6, 7 e 8. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaieis quando por ele fore repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho. Vos trata como filho. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Eterno Deus, soberano Pai celestial, nós damos graça pela mensagem que o Senhor tem nos enviado nesse último dia. A mensagem, o livrinho que estamos comendo para viver. E o nosso mensageiro diz que nós temos que comer substâncias mortas para podermos viver. Se não morrer, nós não podemos viver. O alface tem que morrer, tudo, teu boi tem que morrer. Pai, fala conosco através da sua palavra e abençoa teus filhos. Toma esse pouco de pó nas tuas mãos, venha usar como o Senhor queira usar. No nome do Senhor Jesus, nos rendemos e nos entregamos a Ti nessa noite. Amém.
poder sentar, meus irmãos? Aí quando nós falamos de filhos bastardos, nos leva também a pensar na primeira doutrina de Jesus. A primeira doutrina de Jesus foi o novo nascimento, São João capítulo 3. E o filho bastardo, é aquele filho que vem fora do casamento, que vem por meio de uma fornicação, como foi o caso de Caim, Caim veio fora do casamento. Caim foi um filho bastardo, mas Abel não foi filho bastardo. Agora, eu estava vendo no Google como é chamado um filho fora do casamento. Um filho fora do casamento pode ser chamado de filho ilegítimo ou filho bastardo. Embora esses termos sejam considerados obsoletos e ofensivos, atualmente a terminologia mais adequada é filho havido fora do casamento, ou simplesmente filho, sem distinção entre aqueles havidos dentro ou fora do casamento. A Constituição de 1988 equiparou os filhos independentemente da origem, garantindo os mesmos direitos e deveres para todos. Agora, nós vamos mostrar algumas coisas que era um filho bastardo fora do casamento no Antigo Testamento. Deuteronômio 23, verso 2, nós vamos para a Bíblia. Nós sabemos que o Antigo Testamento é uma sombra do Novo. Todo natural tipifica o espiritual, E o que é um filho bastardo no espiritual hoje? Deuteronômio 23, 2 diz: nenhum bastardo entrará na congregação do Senhor. Eu sempre fiquei pensando nisto, Olhe, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor. A 10ª geração. Uma geração de 40 anos. Então, para esse filho bastardo entrar na congregação do Senhor, seria 10 gerações, 400 anos. Estudando, vendo, nós vemos aqui que até os Juízes, de Josué até os Juízes, foram 450 anos. Aí nós temos aqui um bastardo entrando. Até São Paulo, na sua carta aos Hebreus, no capítulo 11, ele faz menção dele. Veja, Atos capítulo 13, versículo 20. E depois disto, por quase 450 anos, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Nós encontramos um gileadita por nome Jefté. Eu gostaria de ler com vocês em Juízes capítulo 11. Jefté já aparece aqui, depois de Josué, 450 anos depois, e ele era bastardo. Foi expulso da sua família, seus irmãos o expulsaram. Veja o que é você apegar na letra de ontem. Você mata o Filho de Deus de hoje. Eles apegaram na letra de ontem, porque não havendo profecia o povo se corrompe, só um profeta para poder revelar a palavra. Então seus irmãos se asseguraram naquilo que disse Moisés em Deuteronômio capítulo 23, verso 2, esqueceram que já tinha passado 10 gerações, e Jefté tinha direito. Juízes 11, verso 1. Era então Jefté o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhes deu filhos. E sendo os filhos dessa mulher já grandes, expulsaram Jefté e lhes disseram:
não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Agora veja, e como que Deus o aceita? Porque ele disse, ele não entrará por 10 gerações, e aqui já tinha passado. Então seus irmãos o expulsaram, tiveram problema com os amonitas. Nós vamos passar um pouquinho, mas você pode ler do capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 11. Eles tiveram problema com os amonitas. Eles não tinham estratégia de guerra, mas Jefté tinha. Jefté não era um filho legítimo, mas ele tinha estratégia de guerra. E os anciões de Gileade foram a Jefté, pedindo ajuda. Ele diz, mas vocês me expulsaram? E ele disse, eu só posso ajudar com uma condição, ser o chefe, cabeça de vocês. Jefté tinha estratégia de guerra, se tornou juiz, foi mencionado no capítulo 11 de Hebreus como um dos heróis da fé. Agora veja que hoje, Hebreus 10, verso 19, hoje o bastardo entra. Você pode ver que a samaritana entrou, Zaqueu entrou, a Maria Madalena entrou, através do sangue de Jesus Cristo. Não se espera hoje 10 gerações, mas ali sim. Aquele tempo da lei sim. Mas hoje é um tempo de graça, né? É um tempo de revelação da palavra. Nós vemos que Davi, quando teve aquele adultério com Batseba, mulher de Urias, que ele mandou matar Urias, mas a mulher já tinha se engravidado. E o filho era bastardo. E veja que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Através da sua tribo vinha José, de José vinha o Cristo. Mas o Cristo não podia vir através de um bastardo. O menino morreu. E Davi orou pelo menino. Davi jejuou. Aí quando Davi casa, nasce Salomão. E Salomão faz parte da genealogia. De São Mateus, capítulo 1, Salomão faz parte. De Salomão vem José e José vem Cristo. O bastardo não podia ser parte. Então, a escritura sobre Jefté é Juízes 11, versículo 1 ao versículo 11. E eu estava procurando essa escritura de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 20, né? E passou-se 450 anos, até os juízes, e Jefté foi um dos juízes. Nós vamos ver o apóstolo São Paulo falando sobre Jefté aqui, mas na mensagem Estreita é a Porta, as estatísticas, 95, as estatísticas mostram nos Estados Unidos que há mais filhos ilegítimos nascidos do que há de filhos no santo matrimônio. Você sabia que a Bíblia disse em Deuteronômio 14, 2, que uma criança ilegítima, isto tomaria 400 anos para isso terminar? Jefté entra como um dos juízes de Israel. Jefté é colocado para o apóstolo São Paulo como um dos heróis da fé. Agora, nós encontramos também filhos fora do casamento durante as eras. Nós encontramos Lutero, encontramos Wesley, que vieram do catolicismo, são filhos da prostituta, e esses são filhos espirituais, tiveram que passar pelo processo
do novo nascimento. Porque em Hebreus capítulo 11, São Paulo disse: sem nós, eles não são aperfeiçoados. Então veja que todos aqueles do Antigo Testamento dependiam do sacrifício de Cristo, do sangue derramado para redimi-lo, porque eles estavam debaixo de sangue de bode, de carneiros, e todos durante as eras dependiam da revelação dos 7 selos, da mensagem desse último dia, para serem aperfeiçoados. Por isso o nome do último mensageiro significa perfeito, perfeição. Porque se ele ficasse só no nome Jesus, é Salvador, é o Redentor. Mas quando ele sobe, recebe um novo nome, B-R-A-N-H-M, é perfeito, é perfeição. Aí aperfeiçoa o Jefité do dia, abre a porta para o Jefité desse dia, que foi eu e você. Então ele disse: isto tomaria 400 anos para exterminar. Os filhos dos filhos dos filhos dos filhos dos seus filhos não podem permanecer na congregação do Senhor 400 anos, 10 gerações. Eles não podiam entrar no templo, eles não podiam oferecer sacrifício. Veja, eles não pediram, foi um ato errado, uma traição de um homem, de uma mulher. "40 anos em uma geração. O pai do pai do pai do pai do pai do pai do avô deles era um filho ilegítimo. Ele está fora de cogitação. Agora o quê? Mostre-me aonde isto foi mudado. Agora, aqui chegamos. E agora os ilegítimos, por causa do adultério, e mulheres pecaminosas vestidas nas ruas como homens, que é uma abominação na visão de Deus, fumante de cigarro, bebedora de coquetéis, assim intitulada cristãs professas. Deus nos livre de tal grupo de prostitutas. Isto é certo. Então, se intitulam cristãs? Não é de admirar que Jesus disse: estreita é a porta, apertado é o caminho, todavia poucos haverão que a encontrariam. Eles não se humilharão, eles são formais. Olhe, quando foi dito a Davi do seu pecado que ele cometeu, rapidamente ele se arrependeu, e Deus lhe amou por isto. Quando foi falado a Davi, ele imediatamente se arrependeu, ele consertou sua vida. Então, como Deus se agrada de um homem que conserta a sua vida, uma mulher que conserta a sua vida, vai a Deus, pede perdão a Ele, sente no seu coração condenado, condenada. Você lhes fale dos seus pecados, que eles dirão: eu nunca mais voltarei a esta casa novamente. Por quê? Eles têm muitos lugares para ir. Eles podem ir para aqueles covis ilegítimos que se conformarão com os tais. Porém, é tempo para que pregadores vistam a armadura completa de Deus e pregue a palavra sem se comprometer. Evangelho. Os homens deveriam se humilhar, mas há mais sinceridade entre os cristãos. Não há mais sinceridade, ele disse, entre os cristãos. Então ele disse: eles desejam dizer: eu sou um metodista, eu sou um batista, eu sou um pentecostal. Isso não significa nada. Você batista, metodista, assembleano, universal, mundial, católico, não significa nada. Ainda você é espiritualmente um filho ilegítimo. Então você precisa nascer outra vez, nascer da mensagem do dia,
da mensagem da hora, para ser recebido como filho legítimo. Você entendeu? Então ele disse: os homens deveriam se humilhar. Você diz, pregador, você quer dizer para mim que você duvida que saia uma dúzia dentre esses milhões e 4 bilhões de pessoas no mundo? Esse aqui foi onde o irmão Brana nos levou a uma esquina. Ele disse: você diz que você duvida que será uma dúzia. Hoje não é mais 4 bilhões, veja como desde 60 para cá, hoje são 8 bilhões de pessoas na face da Terra. Antes a China estava na frente, hoje é a Índia. Eu duvido que haverá uma dúzia que tomará parte no rapto, porque a porta é estreita. Você sabe que todos os dias começa uma geração e termina outra. Hoje terminou uma geração e começa outra. Amanhã termina uma geração e começa outra. E o irmão Brano disse: eu duvido que entre 12. Você pode ler depois dessa mensagem todinha, estreitei a porta. Ele diz: dessa geração eu duvido. Porque no natural tinha mais filhos ilegítimos do que filhos que tinham nascido do santo matrimônio. No espiritual há mais filhos ilegítimos, que são batista, metodista, assembleano, primeira e segunda etapa, do que filhos que têm nascido do matrimônio. Na mensagem provando a sua palavra, irmã Brana disse que ela casou. Então ela se casa para dar luz a filhos, para ser mãe, ele para ser pai. Eu duvido que haverá uma dúzia que tomará parte no rapto. Pense nisto, eu estou lhe dizendo o que Jesus disse aqui no Evangelho. Ele disse, como foi nos dias de Noé, 8. E não foi fácil colocar aqueles 8 para dentro. E os demais, filhos ilegítimos. Eram sementes denominacionais. Jesus chamou a geração do seu dia de filhos ilegítimos. João Batista o chamou de filho ilegítimo. Quantos entraram nos dias de João Batista? Podia contar no dedo uma meia dúzia. Quantos entraram nos dias de Jesus? 120 estavam no cenáculo. Como você pensa que terminou a era de Éfeso? Você pensa que entraram milhões na pregação de São Paulo? Não. Haverá milhares durante as eras, de todas as eras. Haverá milhões de todas as eras que entrarão. Mas das eras. Os demais filhos ilegítimos. O que é legítimo? Porque hibridizaram a palavra de Deus, como Eva aceitou a mensagem da serpente e misturou com a mensagem de Deus. E aquilo nasceu Caim. Não é o que está acontecendo hoje, nesse dia, de milhões e milhões de cristãos que são ilegítimos. Depois de 400 anos aparece um Jefité. Depois de 40 anos que saíram do Egito, só 2 daqueles entraram. União Invisível da Noiva de Cristo, pregada em 25 de novembro de 1965. Então seus filhos, se ela é uma adúltera, seus filhos são ilegítimos, falando da igreja.
Ele está mostrando também do natural. Se você trai a sua mulher e tem filho fora do casamento, o seu filho é um bastardo, é um ilegítimo. Ele não é aceito na sua casa. Não é bem aceito. Porque não é filho da sua mãe. Veja o problema que Abraão teve, mesmo a poligamia naquele tempo sendo legal. Quando nasceu Ismael e depois nasceu Isaac, tiveram problema. E Deus disse, tem que lançar fora o filho da escrava. Ele não pode ser herdeiro com o filho da promessa. Ele não pode herdar. No espiritual é a mesma coisa. O filho da escrava é o filho denominacional. Ele não pode herdar com aquele que nasceu dessa mensagem, nasceu dessa revelação. Ilegítimos, 59. Ilegítimo a quê? Não a igreja, mas a palavra. Ele é ilegítimo. Como foi nos dias de Noé. Aquele mundo todo eram filhos ilegítimos. E se tratando do espiritual. Hoje, se tratando do espiritual. Eles hibridizaram a palavra de Deus. A palavra do selo, dos trovões, do novo nome. Houve uma mistura com denominacionalismo, com pentecostalismo. E o que está gerando Caíns? Eu estou licitando a mensagem do irmão Brana? Caíns que está sendo gerado. As sementes da serpente. Aí você diz que porque foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, isso não tem nada a ver. Muitos me dirão naquele dia, mas Senhor, no teu nome fizemos maravilha. O irmão Brana disse que aqueles que o Senhor disse, nunca vos conheci, que chegarão naquele dia, os pregadores, o irmão Brana disse, são filhos ilegítimos, bastardos, pastores bastardos, pregadores bastardos, geram filhos bastardos. E hoje não há mais sangue no propiciatório. A intercessão terminou. O cordeiro Senhor do trono, ele não é mais cordeiro, ele é leão. Que mistura, diz o profeta. Que quadro esse de Apocalipse 3 aqui, dos últimos dias da era da igreja de Laodiceia, que grupo ilegítimo. Que mistura denominacional mornos, continua e chama a si mesmo cristãos e nega a palavra de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia da mesma, como o profeta disse que eles seriam. Agora, estou falando agora, trazendo isto a uma ilustração para mostrar-lhes onde a igreja está parada. Eu não estou falando de vocês mulheres, o que seja que vocês sejam, isto é entre vocês e Deus, ou vocês homens, porém estou falando da igreja e Cristo. Por que Deus não trata mais com a igreja? Porque ela fez como Eva, misturou a palavra de Deus e hibridizou, trouxe filhos híbridos, que são os ilegítimos, que não têm vida. Ele diz, quando você está tratando uma semente híbrida, porque ela não tem vida. Ela só tem massa. Ela não tem vida para morrer. Agora, isto era lhe é dado para trazer vida que só o próprio Deus pode dar.
Seu esposo pode ser o portador dos genes. Porém, Deus tem que produzir a vida. Se não tiver a vida ali, não adianta. Vai ser só prazer, só sexo. Não vai trazer filho. E se nascer algo misturado, é um Caim. É um bastardo, é um filho ilegítimo que vai procurar matar o seu irmão. Dar uma paulada na cabeça. Odiar, aquele que odeia seu irmão é homicida. O homicida não tem permanecente nele, diz São João, a vida eterna. Aí quando você odeia, calunia, você é um filho ilegítimo, um bastardo. Deus não aceita esse nascimento denominacional, porque é híbrido. Por isso, ele disse a Nicodemo, é necessário nascer de novo, da água e do Espírito. Isso é certo, tem que vir, toda vida tem que vir de Deus, qualquer vida tem que vir de Deus, é pervertida. Olha, é pervertida e isso é o que a faz pecaminosa. Porém, a vida tem que vir de Deus. Ele é o autor da vida. Agora, ela tem um sagrado. Eu desejo nomear 3 coisas aqui das quais ela deve se apartar. Falando da mulher. Agora, eu estou falando, tenha a igreja em mente enquanto estou falando isso da mulher natural. Segundo Paulo, ou está aqui, no 7º capítulo dos Romanos, tem um cargo sagrado de virtude, encomendado a elas por seu Senhor, uma virtude em particular. Nenhuma outra coisa o tem, senão a mulher, isso é certo. Isso é encomendado a ela por Deus. Ela não deve violar essa virtude em particular. Ela não deve violar essa virtude. Mesmo se ela faz algo errado, ela deve confessar aquilo a seu esposo antes que ele a aceite e corrigi-lo, simplesmente da mesma forma como a igreja que estava casada com a lei também tem que confessar isso. Veja, a igreja que estava casada com a lei, se ela não o faz e vive com seu esposo por 10 anos, então o confesse, ele tem o direito de repudiá-la e casar-se com outra mulher. É aquela mulher que esconde aquele pecado, esconde aquele adultério, aquela fornicação do marido, e ela não confessa. O irmão Brana diz, se passa 10 anos e ele descobre, e ela vem e confessa. Uma coisa é você confessar, uma coisa é o pecado ser descoberto. É mais vergonhoso quando ele é descoberto. Quando ele é confessado, não. Você chama seu marido, confessa para ele, não importa o que ele vai fazer, mas você confessa porque você quer entrar no reino de Deus. Aí ele tem o direito é dele, te perdoar, ficar com você, ou te perdoar e te deixar. Ele tem o direito de casar com outra, porque durante todos aqueles anos, 8 ou 10 anos, ele foi enganado. Agora, essa é a escritura. A fornicação é uma vida imunda. E às vezes há muitas pessoas que não têm paz por causa disto. Eles mantêm sempre aquele pecado escondido. E não tem paz, não prospera na vida espiritual, natural, porque esconde, tem um medo de confessar. Confesse. Os filhos sofrem, né? Os filhos sofrem. Não vamos mexer muito nisso aqui. A estatura de um varão perfeito, 257. Agora quero ler o que Paulo disse aqui em Hebreus 11, começando com o versículo 32. Sempre que leio isto, me sinto comovido, e que mais direi?
Irmão Branda disse que se sentia comovido quando ele lia Hebreus capítulo 11. Porque veja bem, ele encontra ali Sansão, ele encontra Jefté, encontra Samuel, muitos outros, Jacó, né, ele encontra. Ele não menciona Judas ali, não menciona Balaão, não menciona Moisés. Está nos heróis da fé. Então, faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão e de Jefté. Jefté foi um filho bastardo. Quanto Jefté tem aqui nessa noite? Quanto Jefté tem através da internet? Foram filhos bastardos. Nós temos vergonha da nossa vida do passado, mas Ele nos salvou. Passou-se as 10 gerações se passaram. Apocalipse 10 é as 10 gerações. Apocalipse 10, 1 a 7, 8 a 11. Chegamos a Apocalipse 10. A nossa redenção foi revelada em Apocalipse 10. As 10 gerações. Nós fomos chamados, revelados. Ele esqueceu o nosso passado, lançou os nossos pecados no mar do esquecimento, o meu e o seu. Todos os problemas de casamento, divórcio, todos os problemas que tivemos, que Satanás tenta te perturbar com o seu passado. Mas o meu passado e o seu, que confessamos a Deus, que recebemos o nome do Senhor Jesus Cristo no batismo, foi para o mar do esquecimento. Hoje Ele nos batizou com o Espírito Santo. Hoje nós entramos, levantamos mãos santas ao Senhor, entramos no santuário com ousadia, entramos até o Santo dos Santos, que é dentro do mensageiro da hora, o 7º anjo, Deus em uma carne, que veio e se revelou para mim, para você. Apocalipse 10, 10 gerações. Jefté, o Jefté aqui, irmão Brana disse que comovia quando ele lia isso aqui. O Jefté aqui nessa noite. Nós somos o Jefté. Veja, nós chegamos ali. O bisavô não chegou, o avô não chegou, mas você chegou. O Jefté chegou. O irmão Brana disse, é o pai do pai, o filho, o avô. Aí chega o Jefté. Seus irmãos o expulsam, porque eles estavam na letra de Moisés, eles estão na letra da mensagem, mas Deus o coloca sobre cabeça dos seus irmãos. E aonde Deus tem te colocado, levado a pedra de coroa. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Pai celestial, nós te agradecemos por chegarmos aqui, Pai, nessa 10ª geração. Temos entrado em Apocalipse 10. Pai, e poder comer. O sacerdote colocava sua mão na panela dourada e comia aquele maná que estava ali, além do véu. Nós hoje comemos esse maná, que é o livrinho, Pai. O bastardo não podia entrar. Hoje em Apocalipse 10, as 10 gerações, ele entra. Como agradecemos a Ti, Pai, por sermos parte. Lutero pôde entrar, Wesley pôde entrar, todos eles foram aperfeiçoados em Brana. Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, todos foram aperfeiçoados e puderam entrar e comer esse maná, ser aperfeiçoado. Ela recebeu o seu novo nome, que é perfeito e perfeição. Abençoa meu irmão e minha irmã em toda parte. É o que pedimos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo.